Vamos lá, então. Agora nós vamos receber aqui para conversar e trazer um monte de informação interessante o Givaldo Vieira. Ele vai falar sobre impacto no mercado, avanços no Espírito Santo e os novos caminhos para o Brasil pela AND. O Givaldo é diretor-geral do Detran no Espírito Santo, presidente da Associação Nacional dos Detrans e também é o responsável pela implantação nacional do RENAVE. O Givaldo é formado em Direito e também é mestre em Administração e Ciências Contábeis, ou seja, ele vai trazer uma infinidade de informação que com certeza vai ser interessante para todos. Vamos começar então, Givaldo, vem para cá. Bom dia a todos e a todas. Ela falou aqui que responsável pela implantação do RENAVE, ela quis dizer que pela liderança da AND, a gente está fazendo um esforço para ajudar outros Detrans que ainda não implantaram a implantar o sistema, né? E a desenvolver nesse sentido. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a Fenalto pelo convite, agradecer a presença de todos. Eu estou à frente do Detran do Espírito Santo pelo 6º ano consecutivo e desde junho deste ano assumi a Associação Nacional dos Detrans. Então, a gente tem feito nesse tempo um trabalho muito positivo de aproximação dos Detrans e da Associação Nacional dos Detrans com as entidades de grande relevância dos setores que estão ligados ao sistema de trânsito. Então, nesse sentido, a aproximação mais recente entre os Detrans, a AND e esse setor das revendas de veículos tem se mostrado muito frutífera porque a gente está entendendo que essa interação é uma interação de ganha-ganha, né? O setor ganha, os Detrans também ganham em eficiência ao conhecer melhor como funciona o outro lado, né? Como que o parceiro funciona as suas dores e assim a gente pode comandar evoluções importantes para o país. Um deles é o RENAVE. O RENAVE no Espírito Santo, a gente começou em 2021. Na época, havia sido lançada uma versão inicial em Santa Catarina e uns meses depois o Frederico, que era Denatran na época, ele está até aqui no evento, eu o vi passando aqui, estava ontem também, ele me ligou e disse, olha, Givaldo, vocês poderiam no Espírito Santo entrar também como um segundo piloto do RENAVE, para a gente ver se avança, já que vocês já têm uns avanços tecnológicos aí. Eu aceitei o desafio, a gente reuniu as equipes e nós começamos a construir a experiência capixaba do RENAVE, certo? E qual a estratégia que usamos? Nós usamos a estratégia de, primeiro, conceber da parte do Detran, que precisava de desenvolvimentos, de regras de negócios que competiam a nós, nós procuramos fazê-los da maneira mais fluida, da maneira mantendo a segurança, da maneira que mais favorecesse todos os processos. Então, as nossas regras de negócio interno em relação ao RENAVE ficaram bem fluidas para o processo. Então, focamos nos desenvolvimentos que precisava, na elaboração das regras de negócio, e nós fizemos um afinamento com o setor. Está aqui o Paulo, que é o presidente da Arives, e eu já queria pedir ao Paulo para vir para cá e ficar comigo, porque eu quero que ele dê também uma opinião, uma posição do setor local em relação às coisas que a gente fez lá e como que está, de fato, impactando para o setor. Então, o Paulo o presidente, é uma das lideranças também nacionais da Fenalto. Neste momento, poucos meses atrás, eu tinha sido apresentado ao Paulo e ele fez uma reunião comigo e disse, Givaldo, a Arives, que é a Associação dos Revendedores, está há 8 anos inativa. E nós gostaríamos de reativar. E para reativar essa entidade, que a gente considera importante, seria muito importante que a gente tivesse uma interação, uma agenda aberta com o Detran, que a gente pudesse tratar os assuntos e precisava ver com vocês se a gente poderia construir uma relação de parceria. Então, nós fizemos um planejamento
E junto com a implantação do Renave, a gente veio fazendo, ele liderando um processo que ele chamou hoje da Nova Arives, não é isso, Paulo? E nós desenvolvemos uma estratégia para dar repercussão, porque a entidade, para ter força junto aos seus, precisava demonstrar que ela tinha acesso ao Detran, que pontos importantes, pautas importantes do setor eram tratadas no Detran, e assim a gente fez. Então, salientar que a gente fez um trabalho de fortalecimento institucional junto, né, da Arives. Então, a gente fez a implantação aqui, deixamos o sistema funcionando, ok? E o Paulo foi fazer um trabalho de mobilização para o pessoal começar a entrar no Renave, e nós não fizemos cobrança nenhuma. O Renave ficou no Espírito Santo como um grande teste durante uns 2 anos, né? A gente não fez nenhuma exigência, deixou um tempo de aprimorar, trocar ideias, enquanto a gente ia melhorando o sistema. Até que a gente combinou, né, Detran e setor, qual era o melhor momento da gente fazer a virada de chave, para que o Renave se transformasse efetivamente num sistema utilizado. E isto a gente fez do ano de 22 para 23. Na verdade, a gente pegou o ano passado e entramos forte nessa agenda de consolidação do Renave. Foi um trabalho Detran e representação do setor. Eu estou frisando isso, que eu entrei numa agenda do pessoal do Rio Grande do Sul recentemente, online, eles me perguntando como é que a gente fazia. Eu parabenizei porque estavam todos envolvidos e eu disse, o segredo é combinar, né? Até quando a gente vai cobrar, a gente combinava. Eu dizia, Paulo, que mês que eu posso botar tal cobrança, né? E a gente foi combinando a regra do jogo, certo? E isso foi dando muito certo. O que a gente fez aqui em 2023? Eu fiz quando a gente fala virada de chave, eu fiz uma separação de bônus e ônus. Basicamente, eu disse o seguinte, quer bônus como revendedor? Faz no Renave. Ah, não quer fazer Renave? Então eu não vou baixar a obrigatoriedade, mas você não vai ter a mesma vantagem de quem está fazendo no Renave. E aí a gente começou pela taxa reduzida. A taxa de 90%, até esse momento, todo mundo estava usando. Quem fazia fora do Renave, quem fazia dentro. Então, neste momento, com dia e hora marcada, combinado com o setor, pronto. Quem não fizer a operação dentro do Renave, vai pagar a taxa cheia. Ao invés de pagar lá 40 e poucos reais, passou a pagar 400 e tantos reais. Então, isso deu um impacto, veio uma turma para dentro do Renave. Eu achei que viria bastante, mas não resolveu não, ficou muita gente fora. Aí a gente foi dando outros passos, né, combinadamente. Mas esse aqui está esse benefício marcado aqui, porque foi o início do processo. Aí ao longo do ano, o que a gente fez? Lá no Espírito Santo, nós criamos lá, uma inovação nossa, uma vistoria veicular simplificada, que não está prevista especificamente na Resolução Nacional, mas está aderente à Resolução Nacional, o Senatran homologou e a gente funciona assim. Qual é o entendimento? O entendimento nosso é que quando o veículo vai entrar no estoque, eu não preciso olhar as condições de segurança do veículo, os itens de segurança na vistoria. Por quê? Primeiro que o veículo não vai rodar quando está na loja. Ele está lá para exposição e venda. Segundo, que toda loja faz a revisão do veículo e eventuais problemas de segurança tendem a ser corrigidos. Terceiro, que quando faz a venda final, aí faz a vistoria completa. Então, nós criamos essa vistoria simplificada e ela tem, evidentemente, um custo menor porque ela faz só a verificação dos itens de identificação do veículo, né? Para ver se aquele veículo é aquele mesmo, né? Se tem algum risco ali com as condições de identificação do veículo. Então, a gente baixou o seguinte, nesse momento, né, que nós estávamos consolidando o Renave. Quem for fazer fora do Renave, além de pagar a taxa cheia, vai ter que fazer a vistoria completa na entrada. Data e hora marcada, né? Separamos ônus
vai ter bônus quem faz nesse caminho, vai ficar com ônus quem quer fazer fora. Veio uma parte, mas não veio todo mundo. Aí nós pensamos, o que mais que eu posso fazer para estimular quem está dentro e desestimular quem está fora? Aí nós recorremos a uma exigência da Receita Federal, que diz que em transferência de veículos que envolvam o CNPJ, tem que ter a CND, que para as revendas nessa operação a gente nunca exigiu, mas eu, combinado com eles, coloquei essa terceira estratégia. Vai fazer dentro do Renave? Está isento da CND. Vai fazer fora do Renave? Toda operação tem que mostrar a CNDs dos CNPJs envolvidos. Então, isso criou um grande embaraço para parte do setor que comprava carro de fora, de outras revendas, de concessionárias, e nem todas essas empresas têm CND, que é em nível federal. Então, aí uma parte também viu que não tinha vantagem em ficar fora, veio para dentro. E aí, para minha surpresa, ainda tinha um percentual muito grande de operações fora do Renave. E eu não entendia por quê, já que no Espírito Santo, eu não falei aqui, mas em 2020, quando fizemos a renovação do ICMS zero, foi em 2022, 2022 nós tínhamos feito a renovação do ICMS zero, que para nós, para o governador, para nós, para a nossa fazenda, os impostos sobre esse veículo já foram pagos lá na primeira vez. Não deveriam ser pagos agora. Mas essa é uma questão polêmica em nível nacional. Mas no Espírito Santo é zero. Eu pensei, como é que pode? Não tem imposto, só tem desvantagem, o cara está pagando mais caro e mesmo assim tem tanta gente fora. Olha, por incrível que pareça, eu demorei um tempo para descobrir, mas eu descobri ouvindo um ou outro, e alguém que tinha uma pequena revenda me confidenciou que para ele não era interessante colocar o veículo no Renave, porque ele teria que emitir a nota fiscal de entrada. E ao emitir a nota fiscal de entrada, teria que emitir a nota fiscal de saída. E ao fazer isso, ele ia ter que pagar imposto de renda no final sobre os seus lucros. Ia gerar lucro e pagar imposto de renda. Falei, bom, eu acho que eu descobri o problema, mas isso aí não pode. Então, eu adotei a última solução e a mais simples e implacável de todas. Ok, quer fazer fora do Renave? Taxa cheia. Então, ao invés de 40, paga 400, um monte de gente fazendo. Vistoria completa, ao invés de, sei lá, 60, 80, pagando quase 200. CND, e continua. Aí eu disse o seguinte, tudo bem, vai juntar no processo a nota fiscal de entrada. Vai fazer fora, mas vai ter que apresentar a nota fiscal de entrada. É um veículo que está entrando em estoque, só não está passando no Renave. Então, foi uma fundamentação jurídica muito simples, a exigência. Neste momento aí eu zerei a fila. Não teve mais nenhuma vantagem a operação fora do Renave. Digo nenhuma, porque a gente ainda está tentando entender um rescaldo que ficou, mas eu acho que vocês vão compreender comigo. Então, aqui a gente fez esse momento. Aí, nós temos uma outra inovação no Espírito Santo, que são os veículos que vêm de outra UF, ok? Lá não tem o Renave, então eu não consigo, esse veículo não consegue entrar no Renave diretamente. Não consegue em vários lugares do Brasil, menos no Espírito Santo, porque lá entra. Então, o que eu fiz? Eles me disseram, olha, os veículos que vêm de fora, a gente não coloca no Renave porque não pode. Mas a gente queria que você desse a taxa reduzida. Porque esses a gente não coloca porque não pode. Aí eu falei, tá. Então, bônus e ônus de novo. Vou conceder a taxa reduzida para veículo que vem de fora e entra fora do Renave. Porém, eu vou botar aqui uma trava administrativa no seu veículo. Entrou, você não vai conseguir fazer nenhuma operação com ele, a não ser depois que você faça a movimentação dele para dentro do estoque do Renave. Então, no Espírito Santo, também, os veículos de fora, de outro F, e ontem estava falando aqui com o Wilson, do Banco Pan, estava falando da dificuldade
desse tipo de operação? Eu falei, não, no Espírito Santo nós não temos. Porque entra fora do Renave, tem o benefício, entrou nessa condição, o meu sistema já cria uma trava, ele não faz mais nenhuma operação com esse carro. Ele não consegue vender, ele não consegue fazer mais nada. Só depois que ele faz lá a movimentação de estoque dentro do Renave. Então, na prática, mesmo havendo um problema no sistema nacional, que não tem essa integração, no Espírito Santo, veículos de fora entram no Renave. Essa é uma inovação nossa também, construída junto com o setor nessa dinâmica de bônus e ônus e bônus, que é isso que eu destaquei aqui, ó. A gente inclui um bloqueio no veículo de outro F, aplicando a taxa reduzida, e a liberação desse bloqueio é condicionada à utilização do Renave em seguida. Então, traz o veículo por fora do Renave, o sistema coloca uma trava, bota dentro movimenta para dentro do estoque, que é uma operação simples, colocou lá dentro, o sistema destrava, aí a vida do revendedor segue sem nenhum embaraço. Essa operação, estou falando, não cria nenhum embaraço. É uma operação extremamente simples, ok? E nós chegamos aqui, ó, 2024, posso dizer a vocês, é claro que eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas vocês vão ver por quem é matemático aqui, vai concordar comigo que a partir de certa fração, eu posso arredondar para cima. Então, como a fração é pequena, vocês vão ver, eu posso matematicamente dizer, estou falando aqui para vocês, estou falando aqui, matematicamente posso dizer a vocês, 100% das operações de veículos feitos por revendas de veículos, né, no Espírito Santo, 100% acontece no Renave. Matematicamente, porque tem um percentualzinho aí que a gente está terminando de investigar e vai limpar também. Então, essa é o nosso avanço aqui. Hoje nós temos 1.449 revendas cadastradas. Nós criamos um novo cadastro, ok? Para implantar o Renave. Todos se recadastraram, havia um cadastro antigo de revendas que a gente nem sabia se funcionavam mais. E esse cadastro, a inovação dele, que é simples, mas é interessante, ele é um cadastro dinâmico. Em que sentido? Posso errar nos meses aqui, mas isso é relevante. Se em 6 meses uma revenda não fizer, que está cadastrada, não fizer nenhuma movimentação, aí ela cai automaticamente do cadastro. Então o cadastro fica sempre atualizado. Ah, mas ficou um tempo, quer voltar. É muito simples, vai lá e pede reativação do cadastro, né? Volta para o cadastro. Então esse cadastro nosso é dinâmico e está sempre me dando, numa perspectiva temporal, o quadro real de revendas que estão atuando no Estado. Ok? Cumprimentar aqui o Frederico, ex-Denatran. Falei mal de você agora há pouco. Eu estava falando do Renave e disse que... Lembrei da época que você me ligou, né? O Sanches está aí também. E me estimulou a assumir o segundo piloto do Renave no Brasil, foi no Espírito Santo, né? Estou dizendo aqui que hoje 100% das operações do Renave no Espírito Santo, 100% das operações de revendas são Renave. Tá? E como que a gente chegou nisso? Então, 1.449 revendas cadastradas. 1.388 revendas aderidas ao Renave. Então, 96% das revendas. Aqui, tem então 61 que a gente está estudando melhor agora. É porque é muita coisa para fazer, gente. Então, todo dia a gente está lá. Mas, em geral, sabe, essas aqui são assim, é uma empresa de comércio de peças, mas tem também o KNAI de revenda. Uma empresa de transporte de rochas, tem lá um KNAI de revenda. A gente está tentando entender por que isso, né? E provavelmente, a gente vai fazer uma limpa dessas remanescentes. Mas antes a gente está procurando entender, porque eu não posso também
presumir que elas não estejam, todas não estejam com autorização para fazer a venda do veículo. Mas a gente está limpando esse aqui. Então, posso afirmar para vocês que esses 61 aqui de revendas que não estão operando, não estão aderidas ao Renave, é irrelevante para o processo. É um ajuste fino, tá? Então, 96% falando aí matematicamente. Bom, o Renave ajuda, né, a tirar a informalidade do comércio de veículos usados. O mercado de veículos usados é um mercado muito potente no Brasil. É muito grande. E minha visão, né, eu não tenho todos os números, mas é um dos mercados mais informais que nós temos. E é um mercado de alto valor. Então, essa implantação ajuda a criar um ambiente para uma nova cultura de formalização do setor. E isso eu acho que é um ganho para o país. E tem se verificado um ganho para o setor. No início, que a gente virou a chave e muitos foram sendo obrigados pelas condições a aderir, alguns lá na base andaram me xingando. Esse diretor, isso, aquilo e tal. Mas hoje, esses mesmos vêm a mim, puxa, eu estava errado. Está bem melhor agora. Eu reconheço, está bem melhor. Então, o Renave está pacificado lá no Espírito Santo. Não tem, assim, um descontentamento, acho, né? Fui falando para o setor. Maior controle das operações para o Detran. Aqui entra um ponto importante. Eu tenho falado para os setores envolvidos, qual é a dificuldade dos Detrans fazerem esse processo caminhar? Porque, como eu relatei para vocês aqui, isso gasta um tempo muito grande. Isso aqui foi um processo que exigiu a minha dedicação, né, da alta gestão, meus técnicos que têm alta demanda, a gente teve que tirar parte do nosso tempo e dedicar a esse projeto. Acontece que, para o dia a dia de um diretor de Detran, se o Renave, se o movimento das revendas está dentro do Renave ou fora, interfere pouco no seu dia a dia. Porque ele tem mesmo que atender lá no balcão, fazer as transferências de veículo, fazer a habilitação dos condutores, pátio guincho, leilão, não sei o que, tem um monte de coisa lá, um monte de demanda, e isto não está nas demandas do cotidiano do dirigente. E eu agora, pela ND, estou fazendo um esforço de mostrar para os meus colegas que o tempo que a gente gasta, Detran, para fazer rodar girar essa roda, se reverte também para o Detran numa base de informações mais segura. E para mim, que implantei muitas inovações tecnológicas, e para o que eu defendo com os colegas que estão avançando nisso, ter base tecnológica mais segura, base de informações, é o ponto de partida para você incrementar outras tecnologias. Então, agora a gente está fazendo esse esforço. Em Brasília, o Renave foi pauta do nosso encontro. Resultado disso, o Rio Grande do Sul está num esforço acelerado de implantação. A Bahia vai entregar o Renave agora, na semana que vem, lá no nosso encontro. Resultado desse esforço, mobilização. Minas Gerais está se movimentando. E no nosso evento, eu estou fazendo uma mesa redonda de 3 horas. É o ponto central do evento. Está lá a Febraban, está lá a Fenalto, o Enilson vai estar lá. Está lá a Fenabrave. Está lá na mesa a ABLA, estamos trazendo as locadoras para entender a perspectiva das locadoras com o Renave, certo? Está lá o Senatran, vão estar lá todos os Detrans, e a dinâmica que a gente está fazendo é entender a perspectiva de cada setor. Por que o Renave importa para as revendas? Né? O que do Renave hoje poderia ser melhorado ou deveria ser corrigido na perspectiva das revendas? E na perspectiva do mercado financeiro, das financeiras, dos bancos, ok? As locadoras, em que perspectiva poderiam estar? Tá? E assim vai. Assumi com o Thales, que está aqui. Cadê o Thales? Estava aqui? O Thales esteve comigo agora. O Thales é de integradora. E eles organizaram a Associação Nacional das Integradoras. Assumi o compromisso de, na sequência do evento, a gente trabalhar também, ouvir as integradoras. É o chão de fábrica, né?
do sistema de integração. Vamos ouvi-los também. Eles têm boas ideias e boas visões sobre a operação. Não deu para incluí-los nesta mesa, porque são 7 perspectivas numa mesa redonda. Mas o objetivo desse evento, além da riqueza dessas informações coletivas, é criar sinergia em torno do tema. Em Salvador, nós vamos criar uma sinergia nacional para a implantação do Renave. E eu, que gosto muito de meta, estou trabalhando com a meta de, até o primeiro semestre do ano que vem, a gente, com essa sinergia, a gente pelo menos dá o passo de implantação nos Detrans. Porque a melhoria da qualidade, da adesão, vem depois. Mas se não implantar, quando assumi a ND, em junho, tinham 9 Detrans com o sistema implantado. Mas a maioria operando ali 5%, 10%, 15%. Né? Esse quantitativo de adesão, só o Espírito Santo tem, por enquanto. Né? Mas a gente pode chegar nele com essa sinergia nacional. Otimização do tempo dos servidores com a automatização de processos. O processo que roda no Renave, ele é mais fluido e a gente pode engatar nele outros processos sequenciais automatizados. Então, para o Detran, isso é vantagem, para a revenda também, para o cliente também. Indo aqui mais à frente, só dar um panorama aqui, ó. 2023, que foi quando a gente virou a chave, estou usando até novembro para comparar dados atuais, ok? Então, janeiro a novembro, 23, 79 mil processos no Renave. Nesse ano aí, a gente já deu um salto absurdo de operações para dentro do Renave, certo? Mas, 2024, agora, foram 164 mil operações no Renave, até agora. Mais 16.500 operações de Renave também. Veículo veio de fora, entrou por fora do Renave, coloquei a trava, fez a migração obrigatoriamente para dentro do Renave, senão ele não faz nenhuma operação. Então, aqui também vira Renave. Então, neste ano, até novembro, foram 181 mil operações no Renave, ok? No nosso Espírito Santo. Um crescimento de 200% de operações. E a queda das operações fora do Renave? Aí eu estou botando no histórico aqui, ano, né? 2020. Por quê? Por que 2020? A gente, quando abriu o Renave, alguns já vieram. Tá? Então, é uma adesão. A obrigatoriedade, a estratégia de... Não obrigatoriedade, a estratégia de forçar o ingresso, dando bônus e impondo ônus, mas eu não baixei decreto. Tá? Ela foi feita em 2023, mas a operação já vinha rodando e ela já vinha fazendo efeitos. 52, 48, 35. Em 2023 foram 25 mil. Em 2024, até hoje, foram 4.600. 4.600 operações fora do Renave, de um total de 180 mil. Então, somando uma com outra, 180 com 4, 185 mil aqui, é a quantidade total de processos que revendas de veículos, né, fizeram. Então, 2,49%, se o menino acertou na conta, ainda está fora. Isso aqui, a gente ainda está estudando. Mas tem de tudo aí. Tem pequeninas revendas de veículo lá na cidade pequenininha do interior, que faz operações mais espaçadas, e por algum motivo eles não acreditam que vale a pena, ou não tem habilidade com o sistema, não quis. É uma questão, uma questão cultural ainda, tá? Tem aquelas, dentro daquelas 61, essas que nós estamos procurando entender,
é a loja de peça, que também tem KNAI de revenda. Elas são de um cadastro anterior, que um dia entraram, né, com o veículo no estoque, tem que sair. Mas isso aqui é um residual. Isso aqui é um residual, mas nós estamos tratando, e matematicamente eu posso afirmar a vocês, então, que a operação do Espírito Santo é 100%. E os benefícios dos lojistas, eu vou deixar para o Paulo falar rapidamente aqui, né? Mas a gente destacou aqui agilidade e segurança no processo, menos burocracia, menos documentos, economia com taxas, formalização do setor, a vistoria simplificada e outras, que o Paulo vai destacar aqui, também na linha dos próximos desafios. Próximos desafios. Automatização do processo. Agora eu estou olhando para a saída, ok? Na venda final de saída, quem fizer Renave, que todo mundo está fazendo, né, mas estando dentro do Renave, a gente vai colar um sistema automatizado para fechar a última transferência, certo? Automatizado que eu estou falando é rodar isso em segundos, certo? Isso, já temos tecnologia para isso, só que, acreditem, por que isso não está rodando, não está ofertado lá? Porque os cartórios foram ao promotor, conseguiram convencer o promotor de que o Detran fazer um processo automatizado sem a participação deles para reconhecer a assinatura era algo contra a lei. Por incrível que pareça, o promotor abriu um procedimento, pediu para mandar o processo para a PGE, e lá estamos com esse imbróglio, mas a vida é assim, vamos vencendo as barreiras. Um desafio é a integração nacional, tá? A comunicação direta entre estados, que tem a ver com essa integração, que isso, o Renave precisa facilitar sistemicamente essa integração. E aqui, eu queria fazer um destaque aqui para fechar minha fala. Monitoramento de financiamentos fora do Renave. Quando eu falei 100%, eu falei 100% das operações que nós enxergamos. Mas vocês sabem que grande parte das operações que chama-se aí de consignado, procuração, não sei o quê, dá uma volta no sistema. Então, eu não consigo enxergar a venda que não entrou para o CNPJ, o cara fez a venda, aí ele faz depois só um processo de transferência entre o primeiro, de quem ele comprou o veículo, e o último para quem ele já vendeu. Certo? Não enxergávamos, porque agora nós já estamos com a lista, o Espírito Santo já tem a lista dos CNPJs que receberam financiamento numa operação de veículos e não colocaram o veículo no estoque. E o que vai acontecer, né? Eu vou discutir isso com o Paulo também, vamos avisar o setor, certo? Porque isso pode ajudar as pessoas a se tocarem, né? Que o procedimento correto deve ser feito. Mas, Divaldo, se vai... Como que o Detran vai entrar aí? Muito simples. Por uma questão tributária. Quem fez essa operação direta deixou de fazer uma operação, tá? Uma transferência para dentro do estoque. Então, ele deixou de pagar uma taxa. Não importa se era R$40, certo? Mas, falando tributariamente, do ponto de vista do interesse do Estado, se for necessário, nós vamos exercer a mão forte do Estado para coibir esse tipo de volta aí. Mas a gente acredita que o setor vai se organizando. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu, eu queria falar para vocês, eu não tenho isso como dado oficial, mas eu vi da B3, que é parceira aqui do evento. E ela acompanha, né, esse fluxo de informações, participa de toda essa transação aí para o registro dos contratos. Então, eles mostraram lá, em geral, em todos os estados, está na casa dos 80% as operações de financiamento que passam por fora da transferência para o estoque. Estão entendendo? Então, 80%. No Espírito Santo hoje, fruto desse trabalho todo, isso já caiu para 48%. Nós nos tornamos também no aspecto de formalização do crédito, Frederico Santos.
nós nos tornamos, como impacto desse processo, nós já caímos isso quase pela metade, sem mexer, certo? Mas agora a gente tem as condições de chegar lá. E como disse a vocês, é um processo incremental, dialogado, as regras são claras, são postas na mesa, entendeu? Ninguém é surpreendido, certo? E a gente vai avançando. Então, posso dizer a vocês que 100%, matematicamente falando, das operações de veículos que entram em estoque de loja passam pelo Renave, ok? Posso falar para vocês também que já as operações de crédito, que são na casa de 80% do Brasil, vocês podem pesquisar e também vocês sabem da experiência de vocês. No Espírito Santo já caiu para 40 e poucos por cento, e que posso falar a vocês que nós já estamos prontos para baixar esse percentual. O que eu estou querendo entender ainda é se existe e como tratar o verdadeiro consignado, que eu não sou do setor, por isso que eu procuro ouvir. Ontem eu estava ouvindo de um banco, a opinião dele é que existe, eu nem conversei com você ainda sobre isso, nós vamos conversar. Ele falou que existe um verdadeiro consignado, principalmente em veículos de grande valor, né? Um cara vai lá vender a Porsche, então ele fica com o carro lá, né? Consignado, e quando tem essa venda, ele recebe um percentual dessa venda. Se isso existe, se vamos regulamentar, vamos ver como é que faz. Por isso essa mesa nacional que a gente está fazendo também quer enxergar isso. A lógica não é sair atropelando o setor, certo? A lógica é avanços, regras combinadas, jogo combinado, avanço, mas também tudo aquilo que eu falei que ia acontecer para o setor foi feito. Também isso é uma coisa, você tem que ter credibilidade no que você está falando. Não adianta também se falar, vou fazer isso, depois você não faz, você cai em descrédito. Da próxima medida que você disser, o setor não acredita que você vai fazer. Aí paga para ver, né? E aí você não sai do lugar. Então, esta desculpa, até me alonguei, mas agora eu queria pedir ao Paulo aqui, para ele dar uma rápida falada aqui, pode também falar do que a gente está errando, né? Eu nem combinei nada com ele, mas rapidamente dizer, poucos minutos aqui, como que o setor vê esse processo que fizemos juntos lá no Estado. E daqui a pouco eu volto e só fecho com vocês. E aí, pessoal, bom dia. É o seguinte, realmente é uma mudança de mente, nós chamamos de metanoia, né? Uma palavra grega, que para entrarmos no Renave, realmente não é um bicho de 7 cabeças, não é uma complicação, é algo muito acertado, mas quando a gente une o setor, como nós unimos Detran e associação, pessoal, tem tudo para dar certo. Eu estou vendo aqui vários presidentes aqui de associações, né, vários lojistas, então a importância dessa união, dessa junção, né, do Givaldo, né, que através do Frederico que deu o toque nele, ele abraçou essa causa, que trouxe assim com toda clareza para o Espírito Santo. Então hoje no Espírito Santo nós temos assim, praticamente como o Givaldo falou, 100% de adesão. Então assim, um dos principais benefícios do Renave é realmente trazer para o setor uma identidade. Ou seja, assim como o Givaldo falou, era um setor assim que sem credibilidade a nível Brasil, mas no Espírito Santo hoje, através do Renave, nós temos credibilidade, nós temos uma identidade. Então, ou seja, o Renave é como se fosse a nossa carteirinha, a nossa carteira de identidade, nos trouxe uma identidade. Aliás, um dos grandes benefícios, né, várias financeiras já têm me procurado, falaram assim, Paulo, através do Renave, nós vamos fazer operações diferenciadas, com números diferenciados, para aqueles que estão operando através do Renave. Ou seja, que todo o Brasil, imagina todo o Brasil de lojas associadas, principalmente e não associadas, que podem trazer para o Renave com números diferenciados através das financeiras. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Primeiramente, nós fazemos uma transferência com poucos minutos. Normalmente, a gente faz uma transferência, Givaldo, através do Renave, com 5 minutos. Né? Então, assim, é uma operação fácil, tranquila. Ele citou aqui
uma loja ou outra acolá, de repente, lá numa cidadezinha que ainda não despertou para isso, ele não imagina a facilidade que é, né? E no princípio, nesses 2 anos de treinamento aí, muitas lojas tinham muitas dúvidas. Poxa, o Renave vai vir o quê? Vai vir para dificultar a nossa vida, a gente não entende o que é isso. Mas assim, houve bastante diálogo. Inúmeras vezes o Givaldo, através da comissão dele, através dos técnicos deles, nos receberam dentro do Detran, fizemos reuniões lá no auditório do Detran e foi esclarecido sobre o Renave, foi ponto a ponto, detalhe por detalhe. Então, ou seja, a participação do Detran, né, é claro que ela é essencial, mas assim, eu acredito, Givaldo, que a nossa participação da associação, através da divulgação, através da credibilidade, ela trouxe assim, uma fortaleza muito grande para a gente conseguir esses benefícios. Então, assim, dentro do Estado do Espírito Santo, hoje nós temos assim, o benefício da rapidez, da questão que nós não precisamos reconhecer firma quando fazemos diretamente. Então, assim, os benefícios são extremamente importantes. Então, nos estados que vão iniciar agora, como Bahia vai iniciar semana que vem, que não temam, porque isso vai trazer assim, credibilidade. O consumidor final, ele era acostumado com aquele papelzinho verde lá, né, de transferência. Quando ele vê aquele documento em folha, né, ele fala assim, poxa, mas é só isso aqui? Você, através daqui você já está transferido o seu veículo, já está no seu nome. Então, ou seja, nós temos assim inúmeras facilidades dentro do Espírito Santo e nós temos sido modelo. Eu acredito que através do Espírito Santo nós temos motivado a tantos presidentes de outras associações e a gente vê assim, a credibilidade que nós temos hoje através da Fenalto, através desse mega evento. E eu sei que, graças a Deus, hoje, né, o Givaldo, com conhecimento, com a expertise que ele tem como presidente da AND, da Associação Nacional dos Detrans, ele está incentivando também a todos os diretores dos Detrans do Brasil para que engajem, né? É importante estar engajado todos os diretores do Detran. Você que é presidente de associação, se aproxime do seu diretor do Detran. O Givaldo já tem feito esse trabalho juntamente com eles. Então vamos fortalecer, vamos juntos nessa, porque com certeza nós vamos mudar a cara do Brasil através do Renave. Obrigado, Paulo. E agora mesmo, para fechar, 30 segundos, que é o meu tempo aqui, queria só reforçar umas coisas. Primeiro, é claro que o modelo que a gente usou no Espírito Santo não se replica automaticamente para os outros estados. Cada estado é uma realidade, uma dinâmica, inclusive tributária. Então, é claro. Agora, o que a gente traz aqui, eu estou mostrando que o caminho é possível, ok? E, em linhas gerais, a estratégia que a gente usou. Eu acho que é isso que vale. Eu estou mostrando aqui também que a estratégia, por exemplo, que São Paulo está usando, de tornar obrigatório, eu acho que ela tem funcionado, é efetiva. Nós não fizemos, vocês vão até ficar assustados. Nem credenciamento para integradora eu fiz. Eu nem estou olhando para quem está operando lá, eles já estão lá no Senatran, nem isso eu faço. Entendeu? Então, não foi pelo aspecto regulatório que a gente conseguiu. Mas é claro que o aspecto regulatório, dependendo do ambiente, eu acho que esse é o ambiente de São Paulo, pode ser em outros, é um recurso importante a ser usado. E para a última coisa mesmo, dizer a vocês que nós colocamos esse sistema como uma prioridade nacional para a AND e para os Detrans, não pelo sistema, né, em si, é pelo que ele entrega de repercussão, certo? Porque a gente conseguiu botar o mercado de veículos numa formalidade muito boa no Espírito Santo, com impactos positivos para o setor. E eu acredito que esse esforço nacional pode se reverter num ambiente de formalização do setor, né, que fortalece institucionalmente ainda mais o setor, e um ambiente melhor de crédito. Então, os bancos e as financeiras já estão trabalhando entre si a orientação de ou não dar o crédito, se não tiver no Renave, ou dar
crédito melhor para quem está no Renave. E acho que isso é um aspecto da sinergia que a gente vai construir juntos. Então, gente, muito obrigado aqui pela oportunidade, a Fenalto. Desculpa se a gente estendeu. Estou à disposição, sou motivado com esse assunto, porque eu acho que tem uma entrega para a sociedade brasileira, para o mercado. E contem comigo. E agora, se eu pude liderar esse caminho no Espírito Santo, estando na AND, eu sou praticamente obrigado a liderar também, porque se eu fiz lá, por que a gente não lidera aqui? E junto com os 27 e com vocês a gente vai longe. Obrigado, um bom evento para todos.